Agora vamos falar um pouquinho desse processo pandêmico, né? A gente passou um perrengue aí durante 2 anos, né, com o Covid, agora que a gente está começando a falar de pós-pandemia, né? Então, o que mudou com o Covid, né? Agora, nesse momento que a gente está, depois do Covid, o que os hospitais estão fazendo ou deveriam fazer de diferente para administrar os seus custos, né? Eu diria assim, que em relação a custo, e bem direcionado para esse nosso tema, eu diria que o que mudou é que a necessidade de gerenciamento e controle aumentaram muito, né? Por quê? Porque os custos aumentaram muito, né? Houve aumentos generalizados dos insumos, né? Ou seja, quando a gente fala de medicamento, material, todo mundo acompanhou isso, alguns itens que tiveram aumento de 300%, 400%. Eu li na época da pandemia de alguns produtos que teve mais de 1000% de aumento. E o grande problema de tudo isso é que muitos deles não voltaram ao patamar anterior, né? Continuaram com esse nível. Então, a necessidade de gerenciamento, controle de custos, ela se tornou assim uma condição sine qua non. Ou eu faço, ou se eu tinha um lucro de 10%, meu lucro agora caiu para 3%, né? Porque o custo aumentou e a minha receita, muito pelo contrário, né? É lógico que também vem acontecendo, não vou generalizar, mas em muitos hospitais, houve um represamento, né, de procedimentos durante a pandemia, que agora, no final de 2021 para 2022, começou a desaguar todo esse represamento. Então, está tendo, vamos dizer assim, uma ocupação boa em muitos hospitais, não generalizando, claro. Mas a necessidade de gerenciamento de custos, ela se tornou preemente. Ou eu faço isso, ou eu vou ter grandes dificuldades, né, por esses fatores que a gente está colocando. E outro que eu coloco ainda, houve um período em que as instituições operadoras e prestadores de serviço tiveram, nessa pandemia, um tempo de reflexão, né? E nessa reflexão, o Osmir já comentou sobre isso, começaram a se discutir muito mais alterações nos processos de remuneração, de gerenciamento. Então, hoje, realmente, se fala em diária global, se fala em bundles, se fala em migração de margem, ou seja, isso, operadoras estão fazendo muito essa ideia de diminuir o ganho em cima de material e medicamento, mas aumentar um pouco o ganho em cima de diárias e taxas de sala. Então, isso vem sendo discutido de uma forma mais forte ultimamente. DRG, pacotes, né? E o que eu fecho aí dizendo? E sem custos, qualquer uma dessas negociações é simplesmente um risco enorme, né? É um tiro no escuro, que não se sabe onde vai acertar. Então, eu coloco bem dessa forma. O pós-pandemia, a necessidade de informação de custos, ela se tornou muito maior, muito maior. E aí vai tudo o que a gente falou aqui, de ter confiança, de ter rapidez na informação, de envolver o gestor e por aí afora. A gente percebeu uma grande lição de quando a medicina ela começa a fazer tentativas em cima de um inimigo que ninguém conhecia até então, quanto vale uma infecção? Quanto custa uma infecção? Nós conseguimos refletir isso durante a pandemia. Como um processo assistencial, onde ele não é muito assertivo ou preditivo, ele causa um desastre na instituição. E durante a pandemia a gente percebeu isso, né? As tentativas que eram feitas, principalmente nas nossas instituições e outras que a gente pode ter acesso, é claro, sempre focando no cliente, sempre focando em tentar salvar vidas, mas, ao mesmo tempo, como isso atrapalhou a vida de todo mundo, né? Eu acredito que o mundo pós-pandemia, Cláudia, ele traz muitas lições referente a fortalecimento da linha de cuidado, envolvimento familiar, muitas lições, mas falando de curso e de gestão do hospital, a gente se pergunta, e quando passa por uma pandemia, quem passou, viveu essa experiência, né, essa infeliz experiência, a gente começa, professor Eduardo, aquilo que a gente faz na contabilidade, que é separar uma provisão ali para determinada
determinada despesa, você fazer uma reserva, a gente começa toda vez a refletir no mundo pós-pandêmico. Qual vai ser o próximo Covid? Qual vai ser o próximo algo que vai atrapalhar, que a gente possivelmente vai ter que enfrentar? E aí a gente tem que ter essa provisão, esses protocolos e planos de contingência. A gente nunca foi preparado para passar por um plano de contingência que durasse muito tempo. Mas hoje nos traz a reflexão no mundo pós-pandemia, se preparar, deixar a substituição com seus custos alinhados, porque o custo ele te ajuda a atravessar esses problemas, essas dificuldades. Se você tem seus números muito bem segmentados, para saber até onde você pode ir, até mesmo porque há um limite de sustentabilidade, né? A gente ultrapassa, às vezes, esse limite tentando salvar uma vida, mas tudo tem um preço, né? A gente tem que sentar renegociar com os convênios, mas essa provisão e esse preparo para os possíveis Covids da vida que ainda virão. Como fazer a previsão de custos de materiais e medicamentos, levando em consideração o cenário atual da flutuação dos preços? Essa pergunta, diante do cenário atual do mundo pós-pandêmico, Cláudia, na verdade, ela é um dos maiores desafios das instituições hospitalares no momento atual, né? Nós não temos ali uma insegurança muito grande no mundo fármaco referente aos preços dos medicamentos, uma vez que já se experimentou o que é faltar matéria-prima no mundo, né? E hoje, o processo de modelo de remuneração, pelo menos na instituição que eu trabalho, os pacientes têm entrado em contato para fazer benchmarking, busca-se muito a globalização das diárias, né, e os procedimentos médicos gerenciáveis, os pacotes, né, onde você dentro da sua instituição precisa valorar os procedimentos, né, e você tem a realidade da qual os preços dos medicamentos flutuam, né? Então você precisa calcular, saber os seus números a tal ponto de você incluir margens para essa variação. Mas como que eu vou calcular essa variação se eu não sei? Primeiro você tem os dados históricos da sua instituição, daquele procedimento, né? Um dado com um tempo de margem razoável para você poder trabalhar o valor que vai ser vendido esse produto e dentro dos medicamentos que foram usados naquele procedimento. Por isso que eu sempre trago a importância de, se você tem hospital com protocolo, se você tem hospital que o médico está do lado do gestor e da governança para definir o que ele vai usar, quanto que ele vai gastar, quais as etapas desse procedimento, é importante para que você consiga fazer essa previsão. E é claro, no momento que você pré-combina esses preços com os convênios, ou se você usa free for service e você, lógico, fatura essa conta para os outros convênios, o monitoramento desses números para saber se o pacote não está estourando, para saber se a diária global não está também avançando o sinal vermelho do histórico para trás da conta dos pacientes. Às vezes, no hospital, é interessante, a gente faz o mesmo procedimento mais de 100 vezes, né? Mais de 100 vezes nós fazemos o mesmo procedimento, mas algumas vezes a gente não para olhar o que é feito e definir um padrão. É necessário buscar um padrão para que a gente não consiga fugir dele e, independente dessa flutuação, incluindo essas margens que, na maioria das vezes, são mensuráveis. Quando fala em custo, eu diria que a gente está falando do passado, ou seja, infelizmente, a gente vai apurar o custo do que passou. Então, eu já tenho esse valor. O que ela colocou é um pouquinho, até voltado um pouco para o orçamento, vamos dizer, né? Ou seja, quanto que eu vou prever aqui mediante essas oscilações? A gente tem que prever com uma margem de segurança e fazer a previsão, tá? Eu acho que eu não vejo muita coisa fora disso, tá bom? Olá, meu nome é Cláudia Palmucci e tenho um convite especial para você que acabou de assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, dizendo também para a gente suas sugestões de temas, comentários, dúvidas, para que a gente possa fazer a nossa próxima live
na Quarta RH. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal para receber nossas notificações de novos vídeos. Muito obrigada!